Por que que a biodança não atinge um universo maior de pessoas? Ou ainda não atingiu? Por que que você acha que... Quais são os fatores? Devem ser vários, né? Na tua avaliação, quais seriam os fatores? Por que que a biodança não tem mais seguidores, mais pessoas que praticam biodança? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, eu acho que as pessoas não sabem o que é biodança. E que nós temos uma grande dificuldade como facilitadores de levar até elas a biodança a ponto para que elas possam saber o que é biodança. A biodança ainda é pouco acessível no nosso país, ela ainda está ficando muito nos salões privados e nem todo mundo tem acesso aos salões privados. Eu acho que esse é um dos motivos, falando em motivos bem concretos, né? Depois vou falar dos outros, mas falando em questões concretas, eu acho que esse é um dos motivos, né? Sempre tive a sorte, né, como terapeuta ocupacional, tanto do Hospital das Clínicas quanto da Prefeitura de São Paulo, que eram instituições públicas, eu tive a chance de levar a biodança para as pessoas dentro do SUS. A biodança quando nem SUS existia, né, ou estava começando. Hoje a biodança faz parte das PICs. Mas ela faz parte das PICs, mas ela ainda não está definitivamente em todos os lugares. Ela ainda não conseguiu o caminho para ocupar esse espaço definitivamente. Alguns facilitadores já conseguiram, mas nem todos, né? Ainda profissionais de saúde como eu têm mais chance de levar PICs a unidades de saúde do que profissionais facilitadores de biodança que não sejam da saúde. Ainda tem muita burocracia e muito desconhecimento. Então, eu acho que assim, se a biodança pudesse de fato estar no SUS, né, do mesmo jeito que tem um terapeuta ocupacional no serviço de saúde, que tem um médico, que tem um enfermeiro, tivesse lá um facilitador de biodança, a gente já chegava a mais pessoas. E eu acho isso algo que poderia nos ajudar. Porque eu não acho que nós, facilitadores que trabalhamos também no salão privado, devemos cobrar menos pelo nosso trabalho, porque é um trabalho muito nobre e que envolve muito estudo, muita profundidade, que ao trabalhar estamos nos trabalhando, e isso é muito intenso. Então isso tem um valor intrínseco imenso e a gente não pode esquecer disso e não acho que a gente deve ficar fazendo atividade gratuitamente o tempo todo. Podemos fazer algumas, mas não acho que é isso que vai trazer a inclusão. Eu acredito muito que o espaço do SUS precisa ser ocupado. E eu acho que quem está na gestão do SUS precisaria conhecer mais. Dizer que não tem muita coisa escrita sobre biodança não é verdade. A biodança tem sido estudada em universidades, em mestrado, em doutorado, e todos nós, para nos tornarmos facilitadores, tivemos que escrever uma monografia que tem todo um conteúdo muito sério, muito científico, muito pautado em uma série de correntes que a gente segue dentro da biodança, né? Correntes da psicologia, da filosofia, da biologia, da neurociência. A biodança não é uma dança de salão, não desprezando a dança de salão, porque já dei aula de lambada e adoro dançar, e aí o povo me entrega aí, né, dizendo que eu gostava de dançar, e dentro da biodança ainda tem pessoas que me conheceram lá nos anos 90 e falam assim, Tereza, aquela que dança lambada. Como se eu ainda dançasse lambada todo dia. Mas a biodança não é apenas uma dança. A biodança é muito mais do que isso. Ela é muito profunda, ela é muito... ela tem uma base muito sólida e ela tem um alcance que vai para além do físico, para além da regulação de aspectos importantes da nossa fisiologia. Ela tem aspectos emocionais que são profundamente cuidados, né, e trabalhados. Então, ela tem que ter um lugar na saúde. Ela merece esse lugar na área da saúde. E ela merece com respeito por todo facilitador, porque o facilitador tem no mínimo 5 anos de estudo aí para sair dando aula. E nós aqui já estamos há quantos anos estudando isso e continuamos estudando e continuamos, né, sempre buscando e trocando. A pandemia foi fantástica, né, porque nos uniu de várias cidades de maneira online e a gente pôde
vários cursos que muitos tinham vontade de fazer e pela dificuldade das distâncias não era possível, profissionais com quem você gostaria de estar aprendendo mais e isso não era tão fácil pelas questões de passagem aérea, valor de curso. A pandemia nos deu essa possibilidade e a gente mergulhou nisso, a gente estudou muito, né? A gente segue entendendo que precisamos estudar diariamente, que teve mudanças na neurociência, a gente tem que conhecê-las. Entre a epigenética, a gente tem que entender a epigenética, né? Tem aí o sistema vagal, a gente precisa entender o sistema vagal, o que, que é isso, como isso entra na biodança, né? A gente tem que estudar música, porque não é qualquer música que a gente usa, né? A música de biodança, ela tem um propósito em cada momento da aula, em cada situação que a gente está querendo trabalhar ali. Então, é algo que é muito fundamentado e merece um lugar na área de saúde. E eu acho que esse é um espaço que a biodança precisa ocupar. E há quem diga que uma das coisas que afasta as pessoas da biodança seria o preconceito do início dos tempos da biodança, em que o enfoque talvez não tivesse ficado claro para quem olha de fora, né? O Ricardo gosta de brincar comigo que são uma porção de crianças divertidas correndo peladas pelo campo, né? A gente não é essa criança correndo pelada pelo campo, né? Uma brincadeira que ele faz, porque assim, quando a gente está junto, a gente parece tão feliz, né? A gente parece tão esvoaçante, né? É aquela coisa da alegria, né? Mas muita gente que olha de fora, vê aquele povo dançando, rindo, se abraçando, se cumprimentando, né? Euforicamente, com uma alegria imensa, uma alegria quase infantil, a espontaneidade da criança que a gente consegue resgatar, né, pode não interpretar da maneira correta e nem com a profundidade que todo esse trabalho merece, né? Não dá para se conhecer biodança olhando de fora. Ninguém pode olhar uma aula de biodança. Às vezes acontece sessões em parques e tal, e as pessoas olham de fora, mas não é o ideal. O ideal é que as pessoas participem, sintam em si mesmo o que está acontecendo. Então, eu acho que o fato de ser difícil de explicar o que é uma das coisas que atrapalha. O preconceito de olhar de fora e falar assim, imagina, isso é uma farra, ninguém aí está fazendo nada muito sério, porque não experimentou na alma, né? Não experimentou em si, eu acho que também dificulta. E o fato de que fazer aulas esporádicas aqui e ali não é fazer biodança, né? Biodança é um processo gradual, diário, que nunca acaba, né? Eu estou nesse processo há 30 e tralalás anos, né? Não sei mais fazer as contas, eu estou com 58, então 37 anos, é isso? E continuo me trabalhando, continuo frequentando aulas semanais, né? Porque me faz bem. Eu fiquei períodos sem fazer biodança? Fiquei. Sempre dei aula? Sempre dei aula. Né? Mas é um processo. Então, uma aula esporádica não te diz nada, né? Você vir para a biodança, fazer um mês, é melhor do que só uma aula esporádica, mas o ideal seria você ficar pelo menos uns 3 meses juntos, né? Eu fiz vários projetos dentro das instituições públicas em que eu tinha grande lista de espera e que eu queria dar oportunidade para as pessoas pelo menos conhecerem a biodança, mas no mínimo 12 sessões, no mínimo 3 meses comigo, para poder ter tempo de transformar alguma coisa de maneira que aquilo ficasse consolidado, não ficasse só na experiência da diversão, né? Então, acho que eu respondi, acho que eu falei até demais.